Olá, pessoal. Estamos aqui dando continuidade às nossas sessões, o nosso evento sobre Transfer Pricing, um modelo que a gente aqui no Brasil vai transicionar ali para um modelo internacional. E aqui a gente está conversando hoje com o Madeira, que é um amigo meu de longa data, já conversamos e debatemos muito sobre ITP ao longo desses anos, uma pessoa que tem bastante experiência profissional e acadêmica também no assunto, e a gente vai continuar essa sessão conversando um pouco mais sobre esse futuro que a gente acha que provavelmente existirá aqui no Brasil. Então, para evitar que eu perca algum detalhe da apresentação dele mesmo, eu vou pedir para ele se apresentar. Madeira, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece, por favor. Bom, obrigado, Igor, pelo convite, muito feliz de estar participando. Bom, meu nome é Eduardo Madeira, eu sou sócio do escritório Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich Chueri, há 20 anos. Eu sou um escritório que a gente trabalha bastante com tributação internacional e com preço de transferência especificamente. Eu tenho LLM pela Universidade de Leiden, na Holanda, em tributação internacional, e dou aula na FGV Law de tributação internacional também, dou aula de preço de transferência, trabalho bastante com o tema, e fico muito feliz de novo de estar podendo aqui contribuir para esse debate importantíssimo, né, que é o futuro do preço de transferência no Brasil a partir da entrada do país na OCDE. Excelente, excelente. Muito bom. Bom, eu não fiquei surpreso, porque eu já te conheço, né? Sei de toda a sua carreira em TP, em outros assuntos de tributação internacional. E eu queria, nessa sessão, que você compartilhasse um pouco com o pessoal que está assistindo a gente, daquela situação que geralmente vem quando o assunto é mudar de paradigma, né, do TP original brasileiro de hoje com um futuro no padrão internacional. Então, é quase que um consenso, né, e é um conhecimento comum de que as regras brasileiras são bastante objetivas, né, com uma abordagem bastante voltada para cálculos já pré-estabelecidos, com margens também pré-estabelecidas, e a gente sabe, também é muito já comumente conhecido, que o padrão internacional ele é mais subjetivo, porque está posto a comparabilidade de transações e portanto, não existe, né, nada já pré-determinado com relação a qual margem que deve ser aplicada e qual método deve ser usado. Então, tudo isso faz parte de uma análise que tem a sua subjetividade por conta do tipo de análise que tem que ser feito, né? Levando em consideração aquele tripé, né, de funções, riscos e ativos que a gente conhece. Nesse contexto, Madeira, de um futuro que trazer content, o que tem passado aí na sua cabeça nesse contexto? Acho que o pessoal vai querer ouvir um pouco de você sobre isso. Então, Igor, há quem diga que o empresário prefere certeza à justiça, mas no caso específico aqui de preço de transferência, tem aquela pesquisa da OCDE, que a maior parte do empresariado brasileiro quer a adoção das regras do novo padrão, então vou dar isso como um dado. O que me preocupa bastante, Igor, é a relação fisco-contribuinte, né? A relação fisco-contribuinte no Brasil, isso não acontece em todo lugar do mundo, né? No Brasil, ela é muito conflituosa, né? Ela é muito conflituosa. Existem alguns dados da própria Receita Federal que me choca bastante. Tem um dado que com 91%, mais de 91% das fiscalizações terminam com auto de infração. Então, se o fisco te autuar, você está errado sempre.
Essa é uma constatação. Os números também de discussões tributárias são gigantescos, né? O CARF, você tem no CARF mais de 120 mil processos, o valor mais de 600 bi em discussão. Em dívida ativa, a gente tem um valor absurdo também, débitos que estão em discussão na esfera judicial, o valor é de 2,3 trilhões de reais em débitos inscritos em dívida ativa, o que é quase a arrecadação de um ano inteiro, né? A arrecadação tributária de um ano inteiro, a gente tem isso sendo discutido no judiciário. Esses dados mostram que a relação não é boa, né? É uma relação muito tensa, né? Acho que o fisco, ele tem, parece-me, um preconceito muito grande em relação aos contribuintes, e o contribuinte tem uma desconfiança muito também em relação ao fisco. Isso é muito ruim. Nesse cenário novo de preço de transferência nos paradigmas das guidelines da OCDE, é muito, né, isso seria muito importante para o Brasil, e acho que a gente tem avanços enormes se a gente seguir nesse caminho, mas essa relação do fisco-contribuinte, ela tem que melhorar. Ela tem que melhorar, e eu acho que, infelizmente, os mecanismos que a gente tem hoje para evitar os conflitos e as controvérsias, talvez elas não sejam suficientes para prevenir adequadamente esses possíveis conflitos que vão acontecer. Inevitavelmente, num cenário onde a complexidade é maior e o subjetivismo é maior, mesmo que a gente concorde que os parâmetros de preço de transferência nos termos do OCDE sejam mais justos, né? Especialmente quando a gente pensa no fim das margens fixas. O que a gente tem hoje, Igor? O que a gente tem hoje para evitar conflitos? Né? A gente tem o MAP, né? O Mutual Agreement Procedure, o procedimento amigável, né? Você tem uma instrução normativa 1846 de 2018, em que disciplina que quando houver um conflito dentro de um âmbito de um acordo para evitar a tributação, você pode ter, ele pode ser solucionado por meio desse procedimento amigável. Qual que é o problema do MAP, a meu ver? Primeiro existe uma discussão, a bem verdade, que lá atrás se tinha uma preocupação muito grande de que o MAP não, o procedimento amigável, né, ele não solucionaria conflitos de preço de transferência, porque o Brasil, em todos os seus acordos para evitar a tributação, ele não tem lá o parágrafo 2º do artigo 9º do modelo do OCDE. Felizmente, a gente percebeu aí ao longo do tempo que a Receita Federal, ainda bem, ela possibilita que se faça procedimento amigável em matéria de preço de transferência. O problema é que o MAP ele só vai se aplicar quando houver tratado, né, acordo para evitar a tributação. E o Brasil não tem uma rede de tratados enorme. A gente tem 34 acordos para evitar a tributação e não temos acordos com vários, né, dos maiores países do mundo, entre eles Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Então, se eu tenho um conflito de preço de transferência com um país como os Estados Unidos, como a Alemanha, eu não poderia usar o método do procedimento amigável. Também o MAP ele vem quando já há um litígio, né? Ele não previne o litígio. O litígio existe e ele pode ser solucionado por meio do MAP. Então, ele é muito bom que exista e é ótimo que a Receita Federal esteja aceitando o uso de MAP para resolver problemas de preço de transferência, mas ele não evita necessariamente um litígio, né? O litígio precisa existir para que aconteça o MAP. A gente tem também bastante e bem recente a transação, né?
a transação. Recentemente esse ano, foi publicada a Lei 13.988, a conversão da MP, do final do ano de 899, se não me engano, em que ela regulamenta o artigo 171 do Código Tributário Nacional. Né? Então, a gente tem hoje o Instituto da Transação. O Instituto da Transação é muito interessante, né? Não deixa de ser um acordo dentro, óbvio, de certas bases, a transparência, evidentemente, que é o principal, um acordo entre o fisco e o contribuinte para solucionar litígio. E é muito bom que a transação tenha sido regulamentada, mas, de novo, a transação, ela pressupõe que haja primeiro o litígio, ela não evita necessariamente o litígio. Madeira, só para a gente conversar um pouco aqui, na conversa com o Diego, a gente falou um pouco também sobre o APA, ou os APAs, né? E como isso poderia eventualmente ajudar, né? Eu sei que existe uma discussão aí sobre APA, se isso é ou não é transação. Aproveitando que você falou de transação, você não queria comentar um pouco sobre isso? Talvez seria legal. Perfeito. Não, ótima pergunta, Igor. E veja, esse é um problema. O artigo 171 do Código Tributário Nacional, ele prevê que para haver a transação, isso precisa ser definido em lei. O APA, né, que é algo que muitos países adotam e é muito importante em matéria de preço de transferência, você tem uma conversa prévia entre contribuinte e fisco. Existe uma discussão, eu acho muito importante, que eu posso fazer uma transação preventiva, ou seja, antes de haver o lançamento tributário, antes de existir um crédito tributário, pode a administração abrir mão do crédito tributário, ela pode acordar com o fisco antes da existência do crédito tributário? Eu diria que não, tá? Eu acho que não posso fazer uma transação preventiva, né? Eu acho que a transação preventiva, ela até acabaria até ferindo o conceito de imposto. Imposto é compulsório, imposto é obrigatório, né? A administração não pode abrir mão, né, da instituição de um imposto previamente. Então, uma transação preventiva, eu penso que não é possível. Agora, por outro lado, eu tenho uma certa dificuldade, talvez, em pensar o APA como uma transação, né? É um acordo, o APA como um acordo de preço. Será que eu estaria abrindo mão, se eu faço um APA, se eu pergunto para o fisco que o meu preço praticado será aquele, e se eu pergunto para o fisco se esse preço praticado está ok, será que isso é necessariamente uma transação? Eu entendo que o APA, talvez, Igor, talvez a gente não deva ter exatamente um mapa, talvez não caiba exatamente o APA no ordenamento brasileiro, como ele existe em outros países, nessa conversa prévia entre fisco e contribuinte. Mas talvez o que a gente possa fazer, e é uma contribuição que eu possa dar, a gente possa melhorar o Instituto da Solução de Consulta. Porque, veja, olha só, se eu não posso negociar com o fisco, me parece que essa negociação com o fisco, mesmo que ela tenha boas bases, mesmo que ela seja transparente, ela poderia, talvez, ferir o artigo 171 do Código Tributário Nacional. Eu perguntar para o fisco se o que eu fiz está adequado e o fisco me responder de antemão sim ou não, isso talvez não seja exatamente uma transação preventiva. A solução de consulta, veja, a solução de consulta é um instituto muito interessante e, infelizmente, ele caiu em desuso aqui no Brasil, né? Hoje, a solução de consulta é regulamentada lá na Instrução Normativa 1396, de 2013,
E por que não se faz muita solução faz muito pedido de consulta? Porque muitas vezes ela é declarada ineficaz. Eu não posso, e aí tem um problema, eu não posso fazer consulta em tese, eu não posso perguntar para o fisco, olha, se eu fizer assim, está tudo bem? Não, eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar vínculo com aquela dúvida que eu estou tendo. Então, além de eu não poder fazer consulta em tese, o fisco, a gente percebe, o fisco demora muito tempo para responder a pergunta, e os contribuintes, nesse cenário de beligerância total que a gente vive, ficam muito com medo de, bom, se eu perguntei para o fisco alguma coisa, ele vai me fiscalizar no dia seguinte, eu vou estar aparecendo para o fisco. Então, veja, a solução de consulta, ela é um instituto que hoje ela vem pouco sendo utilizado, e talvez nesse novo paradigma que a gente vai começar a ter em preço de transferência, ela possa ser aperfeiçoada. Eu posso, por exemplo, é fácil resolver isso, talvez mudando a instrução normativa e permitir que o contribuinte faça consultas em tese. Veja, também eu tenho hoje já a possibilidade, né, hoje no Brasil, embora o Brasil adote as margens fixas, existe um caminho para você questionar a margem fixa, que é a famosa portaria 222. Se eu posso, hoje, que eu tenho eu tenho um caminho que a gente sabe que é muito difícil na prática, mas ele existe. Eu questionar uma margem fixa mostrando, a partir de uma análise funcional, que a minha margem é menor do que aquela prescrita em lei, e o fisco, em tese, poderia dizer, sim, sua margem não é 20, sua margem é de 25, ou menos, ou 18. Se você tem um caminho para questionar a margem fixa, por que não, uma nova legislação de preço de transferência seguindo a linha da OCDE, por que não perguntar para o fisco, olha, esse foi o estudo que eu fiz, ele está adequado na minha visão, você concorda? E o fisco, sem negociar, sem entrar numa transação preventiva, será que o fisco não poderia olhar nos moldes do que é uma solução de consulta, falar, sim, essa margem me parece adequada, e aí o contribuinte ficar com a segurança de que está tudo bem, que ele não vai ser surpreendido daqui a alguns anos com alta de inflação milionário, bilionário, né? Me parece que, com quanto eu não possa fazer, na minha opinião, e acho que na opinião de boa parte da doutrina, com quanto eu não possa fazer uma transação preventiva com o fisco, não posso negociar com o fisco antes da existência de um crédito tributário, tal qual acontece em outros países aí do mundo, eu acho que eu submeter meu estudo de markup, meu estudo econômico para o fisco e conseguir uma chancela dele, quase como uma solução de consulta em tese, né, me parece um caminho bastante salutar, né? Eu acho que a gente está caminhando aí para um mundo novo, um mundo provavelmente mais justo, mas o empresário precisa de mais segurança jurídica e certeza. A gente não pode pensar em preço de transferência sem esquecendo a praticabilidade, esquecendo esquecendo que a surpresa talvez seja a pior coisa que um empresário tenha que lidar, né? A gente não pode surpreender o empresário, o fisco não pode surpreender o empresário. Isso não é bom para os negócios, isso evita investimento. Eu acho que isso deveria ser endereçado de uma maneira adequada, né? Acho que a mudança legislativa tem que acompanhar, tem que pensar nesse aspecto também. Entendi, legal. Obrigado, Madeira. Eu acho que a gente poderia falar sobre isso muito tempo, mas a gente tem uma limitação aí, né, de tempo.
Mas eu queria agradecer a sua participação, foi muito legal. Tenho certeza que o pessoal vai gostar de ouvi-lo. Obrigado novamente, Igor. Prazer. E vamos debater, que é muito importante isso. Joia.